Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2. Os irmãos acompanhem, então, o texto que nós vamos ler, até o versículo 12, de 1 a 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Nós queremos ver, através desse texto, algumas atitudes daqueles magos no Natal de Jesus Cristo, em relação ao nascimento de Jesus Cristo, e tirar daí também lições para nós aplicarmos às nossas próprias vidas, porque nós sabemos que muita gente ainda está celebrando ou vai celebrar um Natal sem Jesus, um Natal destituído da figura de Jesus Cristo. Nós vamos percebendo que muita gente pensa, a respeito do Natal e transforma o Natal apenas e tão somente por um momento de realizar uma ceia, de ter um banquete de comes e bebes, de ter uma troca de presentes, de estar se cumprimentando entre familiares, mas nem todos colocam Jesus de fato no centro das suas celebrações natalinas. Muitas vezes nós percebemos que a secularização, o paganismo, o mercantilismo tem sufocado e desfigurado a celebração do Natal. E aqui nós vemos estas pessoas que tiveram algumas atitudes acertadas com relação ao nascimento de Jesus. E estas pessoas aqui citadas no texto, elas nos ensinam também quais são as melhores atitudes nossas com relação ao Natal do Senhor Jesus Cristo. Diz aqui o texto que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Nós não sabemos quantos eram estes magos. A tradição costuma colocar o número de 3, mas pelo fato dos presentes que eles deram a Jesus. Mas na verdade isso não prova, isso não resolve que eles sejam de fato definitivamente 3 magos.
nós percebemos que eram uns magos, poderiam ser 2, poderiam ser 3, poderiam ser até mais do que isso. Nós não sabemos também os seus nomes. Alguns comentaristas até colocam aí nomes que a história tem dado para estes magos, de Baltazar, Melquior e Gaspar, mas também isso não tem nenhuma prova contundente. Nós também sabemos que a palavra mago aqui deve ser entendida mais no sentido de pessoas sábias. Essa palavra é de origem persa e tem o sentido de pesquisadores, de pessoas sábias, de pessoas doutas, de pessoas estudadas. E no caso aqui, provavelmente cientistas, pesquisadores dos astros e das estrelas. E eles perceberam lá no Oriente que alguém importante deveria ter nascido por causa de um brilho, de um refulgor, de uma determinada estrela. E eles então fizeram uma jornada muito grande, lá do Oriente até Jerusalém. Nós não sabemos a distância correta. Mas se eles vieram lá da região da Pérsia, provavelmente eles percorreram 1.600 quilômetros. Então, uma distância muito grande. E é até bom que a gente perceba estas coisas, para nós entendermos que quando a gente faz uma dramatização do Natal, não é correto nós colocarmos ali junto à manjedoura as figuras dos magos ali presenteando Jesus ou adorando Jesus. Porque certamente quando eles chegaram ali, Jesus já não estava numa estrebaria, já não estava numa manjedoura. E o versículo 11 aqui é claro em nos dizer que aqueles magos entraram em uma casa para adorar o Senhor Jesus Cristo e presenteá-lo também. Mas 1.600 quilômetros, a gente também pode pensar numa distância muito grande para eles percorrerem depois que a estrela aparecera, denunciando ou atestando o nascimento de Jesus Cristo. Se a gente pensar, uma viagem aqui de São Paulo até Porto Seguro, na Bahia, serão 1.520 quilômetros mais ou menos. Então foi essa a distância, provavelmente, que eles tiveram que percorrer, e basicamente em camelos, que era o meio de transporte mais usual naquela região e naquele tempo. Até porque o camelo podia ter resistência para longas jornadas, ele poderia passar sem receber água por algum tempo, mais do que outros animais. E se a gente pensar então que o camelo não teria também uma velocidade muito grande, dá para a gente imaginar que esta viagem durou semanas e mais semanas, talvez meses e mais meses. Por isso, quando os magos chegam para visitar Jesus Cristo, ele já é tratado aqui de menino. Queriam ver o menino, queria ver a Jesus Cristo. Então, estes magos, estes homens sábios, depois de uma longa e cansativa viagem, chegaram em Jerusalém. E eles chegaram com uma pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Nos diz aqui Mateus, somente este evangelista narra esta visita destes magos a Jesus Cristo. Ele coloca então essa pergunta que alarmou ao rei Herodes. O rei Herodes era um rei muito cruel, tinha sede de poder. Qualquer pessoa que poderia fazer sombra ao seu reinado, ele mandava matar. Chegou a matar uma das suas esposas preferidas, Mariane. Matou alguns dos seus filhos, ou mandou que matassem alguns dos seus filhos. Matou líderes religiosos dos judeus. Então era uma pessoa cruel, sanguinária. E quando aqueles magos chegaram em Jerusalém com esta pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Então ele ficou alarmado, ele ficou temeroso, porque provavelmente perderia o trono. Começou a pensar que perderia o trono. Será que este recém-nascido, agora rei dos judeus, vai tentar usurpar o meu trono? Será que Roma vai perder o domínio sobre as terras dos judeus? Então ele ficou alarmado, e nos diz o texto que ele convocou os escribas e homens religiosos
do povo judeu para certificar-se o que as profecias falavam a respeito do nascimento deste possível rei. E os profetas foram diante dele dando a resposta. Olha, está lá na profecia, está lá no profeta Miqueias, que ele nasceria em Belém. Então, o rei Herodes ficou sabendo disso, chamou aqueles magos secretamente e fez um planejamento. Olha, vocês vão até Belém, porque é lá que os escribas e os mestres da lei disseram que haveria de nascer o rei dos judeus, e depois que vocês encontrarem o menino, vocês voltem aqui para me falar do lugar direitinho, porque eu também quero ir adorá-lo. Era, na verdade, uma estratégia para depois ele fazer com que esse menino fosse morto. Como o Senhor não deixou os magos sem uma orientação divina, providencial, os magos foram orientados em sonho para, depois de cumprir o objetivo da sua missão, que era ver, visitar, adorar e presentear a Jesus, eles então, depois disso, regressaram à sua terra, utilizando um outro caminho. Que também nos ensina que quando a gente vai a Jesus e encontra Jesus, a gente nunca volta para o mesmo caminho. A gente começa a trilhar um caminho de paz, um caminho de vida, um caminho de luz. Mas, de qualquer forma, nós podemos observar aqui, através desta narrativa, que estes magos tiveram atitudes corretas, que nos ensinam também que devemos ter as mesmas atitudes com relação ao Natal de Jesus Cristo. E falar para aqueles que não têm estas mesmas atitudes, procurando corrigi-los, orientá-los, para que não esqueçam de Jesus Cristo nas suas celebrações de Natal. A primeira atitude dos magos, ou destes homens sábios, foi a atitude de buscar a Jesus Cristo. É o que eles fizeram, através daquela longa viagem, através de terem chegado em Jerusalém e procurado saber mais detalhes. Foi uma busca consciente, foi uma busca esforçada, foi uma busca diligente, perseverante e naturalmente movida por fé, porque aqueles homens revelavam um conhecimento, ainda que parcial, a respeito das coisas de Deus e sabiam a respeito da vinda de um Messias. Então eles foram movidos também pela fé, movidos pela gratidão, pelo reconhecimento que Deus estava vindo até o homem através da figura do seu Filho, Jesus Cristo. E eles buscaram a Jesus até encontrá-lo. Não desistiram do objetivo até que pudessem entrar naquela casa lá em Belém e saudar e presentear e adorar o menino Jesus. Muita gente vai buscar nessas comemorações natalinas, nessas celebrações do Natal, vão buscar outros assuntos, outros objetivos secundários. Mas nós, cristãos que cremos em Jesus, não podemos nos deixar levar por aquelas orientações ou filosofias do mundo. Para nós, Jesus Cristo é e precisa ser a figura central do Natal, a figura central das nossas celebrações natalinas, sem o que o nosso Natal também ficará vazio de significação, vazio de sentido. Natal verdadeiro tem a presença de Jesus Cristo. Não existe Feliz Natal sem Cristo nas nossas vidas, nos nossos corações. Então nós observamos aqui que eles buscaram a presença de Jesus, eles buscaram a pessoa de Jesus. Perseveraram até que pudessem chegar no mesmo lugar onde aquela criança estava ali com os seus pais. Outra atitude que nós observamos também muito importante na conduta destes magos é a atitude da alegria. Diz aqui o texto no versículo 10 e no versículo 11, que quando eles viram a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Aquela estrela
que avisara lá no Oriente a eles que alguém importante tinha nascido, que o rei dos judeus tinha nascido, aquela mesma estrela veio dirigindo aqueles sábios, e quando eles entraram na casa, eles então se alegraram com grande e intenso júbilo. Aqui nós pensamos a respeito da atitude da alegria, que deve estar no nosso coração. Essa alegria não pode ser simplesmente comunicada por banquetes, por ceias, por troca de presentes. Essa alegria só pode ser de fato comunicada a nós pela presença de Jesus Cristo nas nossas vidas. Então, vamos pensar nisso. Jesus tem que estar presente no nosso coração. E se ele já nasceu de fato no nosso coração, ele tem sido a fonte da nossa verdadeira alegria. Qualquer outra alegria que buscarmos nestes dias, que não em Jesus Cristo, serão alegrias passageiras, ou será uma alegria efêmera. Não vai durar muito tempo. No outro dia, depois do Natal, voltará tudo àquela mesma regularidade de antes. Mas quando nós temos Jesus, a nossa alegria sempre será renovada e sempre será permanente, porque Jesus é de fato aquele que veio nos trazer a boa nova de alegria. Por isso, quando Jesus nasceu, nós observamos que os anjos comunicaram aos pastores: eis que vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então o anjo anunciou aos pastores uma boa nova de grande alegria. Jesus tinha nascido em Belém, o Filho de Deus tinha vindo a esta terra, o Emanuel, que significa Deus conosco, tinha vindo nos visitar, veio para nos trazer a sua paz, veio para nos trazer a possibilidade do seu perdão, veio para nos trazer a vida eterna, veio para possibilitar a redenção dos escolhidos de Deus. Então, o anjo que anunciou o nascimento de Jesus aos pastores, ele disse justamente isso: eu vos trago boa nova de grande alegria. E nós percebemos aqui também que os homens sábios, aqueles magos, porque buscaram a Jesus, puderam encontrar. E encontrando a Jesus, encontraram também a alegria, porque os seus corações ficaram alegres. E eles encontraram aqueles que eles estavam realmente buscando: Jesus, o Salvador, como nós vimos lá no texto de Isaías, aquele que é chamado de Deus forte, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus é a fonte da nossa alegria. Então, não vamos pensar que quaisquer outras coisas na nossa festividade natalina possa ocupar a alegria que nós temos por pertencermos a Jesus, por Jesus ter vindo, não somente nascer neste mundo, mas ter nascido também no nosso coração. E uma terceira atitude destes magos foi a atitude da adoração. Na verdade, foi por esta atitude primordial que eles saíram do Oriente, empreendendo aquela grande viagem de 1000 e tantos quilômetros para chegarem ali em Jerusalém e depois na cidade de Belém e chegarem diante de Jesus e adorarem a Jesus. Então ali eles estavam se curvando. É como se a sabedoria universal, a sabedoria humana estivesse se curvando ao nascimento de Jesus. Nós observamos também que estas pessoas eram pessoas de outros povos, de outras nações. Era como que o mundo também se curvando diante do menino Deus, se curvando diante do Messias, se curvando diante do Salvador. Então, essa era a atitude. Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E nós observamos que quando eles chegaram ali naquela casa, onde puderam encontrar o Senhor Jesus Cristo, eles vieram então se prostrar diante de Jesus e ofertar os seus presentes, como nós encontramos aí no versículo 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra.
Então fizeram aquela sua adoração, mas não vieram lá do Oriente de mãos vazias diante de Jesus. Vieram consagrar dos seus tesouros, vieram consagrar das suas coisas preciosas. E se curvando a Jesus Cristo, se prostrando diante de Jesus, eles estavam naturalmente reconhecendo a sua divindade. Eles estavam adorando ao Senhor Jesus Cristo, estavam adorando o Messias prometido, estavam adorando o Filho de Deus. Também, através do ouro, eles estavam demonstrando que eles aceitavam e criam que aquele menino era de fato o rei dos judeus. E que num futuro próximo haveria de se tornar o rei do seu povo, haveria de trazer o seu reino espiritual até nós, e no final dos tempos o seu reino físico e material, visível e tangível, para o seu povo habitar na sua presença eternamente. O incenso que eles deram simbolizava o seu sacerdócio. Estavam entendendo que apenas Jesus podia de fato ser colocado por Deus como o único mediador entre ele e suas criaturas. Estavam também dizendo que Jesus era reconhecido por eles como o seu sacerdote, aquele sumo sacerdote que voltaria depois da sua obra redentora realizada aos céus e faria uma obra redentora em favor de toda a sua igreja, em favor de todos os seus discípulos. E Jesus continua sendo o nosso sumo sacerdote que penetrou os céus e intercede por todos nós diante do Pai. E através da mirra, eles estavam mostrando que entendiam que a missão daquele menino seria uma missão dura, espinhosa, sacrificial, porque a mirra era usada em muitos momentos da vida de uma pessoa humana, mas muitas das vezes era usado depois da morte para o embalsamamento dos corpos. Provavelmente as mulheres que foram ao túmulo para embalsamar Jesus, preparar o corpo de Jesus naquela manhã do primeiro dia da semana, tivessem levado, entre outras especiarias, a mirra, porque era usual fazer o embalsamamento de algum corpo morto com mirra. Então a mirra apontava também para a missão do sofrimento e da redenção pelos pecadores que Jesus veio realizar aqui neste mundo. E nós sabemos que de fato é através da obra de Jesus que nós temos o perdão para os nossos pecados, nós temos a certeza da vida eterna, da reconciliação com Deus, e estaremos para sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos observar estas atitudes. Os magos, aqueles homens sábios que vieram do Oriente adorar Jesus Cristo em Belém e que ofertaram os seus presentes, eles de fato buscaram a Jesus quando souberam do seu nascimento. Eles se alegraram intensamente em Jesus Cristo e com Jesus Cristo quando o encontraram, quando o viram. E eles também adoraram a Jesus Cristo. E adoraram por reconhecerem que ele era de fato o Salvador do povo dele, o Salvador de todo aquele que nele crê. Vamos nestas celebrações do Natal, nos nossos lares, com os nossos queridos, com os nossos familiares, vamos também centralizar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos buscar a Jesus através da fé, vamos buscar a Jesus com gratidão, vamos buscar a Jesus com amor, o amor em reconhecimento a tudo aquilo que Ele tem feito e fez por nós. Vamos também nos alegrar, sobretudo, em Jesus Cristo, e vamos adorar a Jesus Cristo. Estas três atitudes não podem deixar de existir na nossa celebração de Natal. Nós vamos buscar a Jesus, nos alegrar com Jesus e vamos adorar a Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.
convidar o pastor Paulo para vir aqui.